Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar sobre estar na bad. Linguagem dos adolescentes, dia mau, né? O dia da aprovação. Então hoje o Senhor falou comigo sobre esse dia. E aí o tema da palavra é: estou na bad, glória a Deus, amém? Porque nós temos que apartar da nossa boca a murmuração. Que às vezes a gente fala assim: meu Deus, eu não aguento mais. E aí quando você repara, você já está murmurando. E hoje você vai falar glória a Deus, amém? O nosso Deus é bom, aleluia. Então estar na bad é imprescindível. É algo assim que não tem como você fugir. Quantos conseguem dormir e falar assim: amanhã eu não vou acordar mal? E realmente você não vai acordar. Quem já conseguiu determinar o seu amanhã aqui? É meio que impossível, né, galera? Tem dia que não tem como. Parece que tem dia que o Senhor separou para tratar a gente. E então, entendendo que isso não tem como fugir, que não tem como você estabelecer, não acontecer com você, então o que nos resta? Nos preparar, amém? Para quando a gente for passar pelo dia mau, a gente não ser pego desprevenido, o inimigo não conseguir nos abalar, amém? Não conseguir estremecer a nossa fé. Então é necessário que a gente entenda que o Senhor, Ele não tem uma divisão, os preferidos, os esquecidos e aqueles que Ele quer mal, né? Não, esse aqui eu vou judiar dele. Não é assim que o Senhor faz a divisão. Todos nós somos filhos. E como filhos, assim como aqueles que estão no mundo ou aqueles que estão em Cristo, todos nós vamos passar pelo dia mau. Quantos ouviram falar que o sol nasce para todos? Então também serve para o dia mau. É para todos. O Senhor, Ele tem esse dia para todos nós. O que a gente pode entender é o porquê Deus nos permitiu o dia mau. Amém? O porquê Deus te permitiu. Você já parou para perguntar? Quem já parou para se questionar por que eu estou passando por essa situação? Por que a minha família está sendo provada desse jeito? Eu acredito que muitos já questionaram ao Senhor. Então, entendendo que o Senhor, Ele não tem prediletos, mas que Ele permite tudo isso para um propósito que está designado no coração dEle. Hoje, nós podemos entender e preparar o nosso espírito para ser aprovado. Amém? Amém? Vocês sabem que eu gosto de ouvir vocês, né? Então, ao contrário do que muitos pregam, vocês sabem, né? Prosperidade, que o Senhor veio para te dar um carro e que você nunca mais vai ser o mesmo e que na sua vida vai ser vitória, chuva de bênçãos. Não é difícil achar palavras que nos elevam a autoestima, não é verdade? Não está errado. O Senhor, a palavra de Deus nos afirma realmente todas essas coisas. Só que o Senhor também, na sua palavra, nos fala sobre o dia mau. O Senhor também nos fala que seremos provados. O Senhor também nos fala que seremos perseguidos. Então, por que nós não falamos com tanta frequência? Por que nós não sentamos com os nossos discípulos, assim que eles se convertem, e falam assim: olha, eu quero te falar que está uma bênção, mas eu quero te preparar, porque vai chegar o dia que o Senhor vai permitir uma aprovação. Quantos discipuladores já alertaram seus discípulos sobre isso? Falaram mesmo? Parece que ninguém. Por que nós não falamos? E isso serve de alerta para nós como igreja. Porque se nós não preparamos os novos, nós também podemos ser responsáveis por uma igreja beiçudinha. Nada contra os bicudos, eu também sou. Mas sabe a igreja que não aceita o não de Deus? Fica de bico. Aí revolta e nunca mais quer voltar, porque quando converteu achou que ia ser só bênção.
por que é que nós temos uma geração assim? Porque não foi ensinada, olha, caminhar com Cristo é vitória, mas também é luta. Caminhar com Cristo é honra, mas também é humilhação. Caminhar com Cristo é saúde, mas Ele também permite a doença. Nós não ensinamos isso, nós não sentamos com os novos na fé e falamos, vem cá, vamos nos preparar, arrocha aí essa estrutura sua, porque o Senhor vai permitir a tempestade. Você vai estar pronto? Você está pronto? Nós não falamos sobre o dia mau para os nossos discípulos. Nós não falamos sobre o dia que nós seremos questionados na fé, que o Senhor vai provar a nossa fé para os nossos amigos. Nós não conversamos sobre isso. E talvez por isso nós temos uma geração milindre dentro da igreja. E nós precisamos nos alertar. Hoje vai ser esse primeiro dia. O Senhor me inquietou a falar e eu quero te inquietar também. Sempre fale sobre isso, sempre alerte, sempre traga para a palavra. Olha, o Senhor, ele falou isso, mas Ele também te capacita. Porque assim, quando ela for provada, ela vai lembrar, olha, o meu líder falou isso comigo. E hoje chegou o meu dia, mas eu vou ser aprovada. Amém? Então, se nós formos olhar para a palavra, né? Quantos, vamos por aqui, quem lembra, consegue lembrar de pelo menos um caso dentro da Bíblia que passou pelo dia mau? Jó, quem mais? Lá aí atrás alguém levantou a mão, pode falar, então? Davi, José, quem mais? Moisés também passou pelo dia mau. Fala mais alto. Jesus passou pelo dia mau. Jonas, enfim, nós tivemos muitas pessoas na palavra. Então, por que nós conhecemos essas histórias, entendendo que o que está na Bíblia é para nos preparar para a nossa caminhada cristã? Amém? Porque a palavra de Deus, ela é a identidade característica de Deus para nós. Também são histórias para nos inspirar e nos preparar a caminhar com Cristo. Entendendo todas essas histórias de pessoas que foram provadas, levadas mesmo ao mais íntimo do seu interior, na bad mesmo, no mal da sua alma, por que nós pensamos que nós seremos livres desse dia? Porque nós esquecemos deste dia. Jesus, dos exemplos que vocês citaram, Jesus ele teve duas provações, dentre várias, mas que eu quero citar. A primeira foi no deserto. Jesus, ele jejua 40 dias e 40 noites, certo? E aí, ele estava pronto para entregar seu jejum, mas antes, o que aconteceu? Ele foi provado. Então, o diabo, ele vem para ele e começa a questionar. E provar, ele estava com fome, o diabo vem e traz o pão. Pede para si. Então, o diabo, ele vai ali trabalhando. E se Jesus não passasse por aquele dia, ele não poderia ser servido por anjos para a entrega do seu jejum. A segunda vez também que nós podemos citar, dentre várias, é no Getsêmani, que é o que a maioria que lembrou. Ali no Getsêmani, quando ele passa por um momento em que a alma dele chora, o seu corpo chora, porque ele sabia que era pesado o que ia passar por ele, que ia ser difícil. E aí, mas ele entende o propósito e fala, Senhor, que a tua vontade se cumpra. Jó, né? Todos conhecem a história de Jó. E eu coloquei aqui também os discípulos de Jesus. Todos eles foram perseguidos. Ninguém morreu normal, deitado numa cama e puf. Ninguém. Todos eles foram perseguidos. Nós também podemos falar de Saulo. Saulo ficou quantos dias cegos? Você gostaria de ficar 3 dias cegos? Mesmo sabendo que era só 3. Depender dos outros para andar, para fazer tudo. Ninguém. Foi 3 dias maus para Saulo. Um homem arrogante, um homem soberbo.
que precisou depender de pessoas, precisou ficar sem ver. Foi um dia mau também. E também outro exemplo que me veio à memória, Zacarias. Porque não creu na promessa, Zacarias ficou mudo. Enquanto a sua esposa ficou grávida, o Senhor cerrou os seus lábios. Então tem tantas histórias como vocês falou. Porque nós não nos inspiramos nesses homens e pegamos lições para as nossas vidas, amém? Então, não devemos esquecer que se o Senhor permitiu, mas o Senhor também preparou, capacitou estes homens para passar e vencer, o Senhor também pode nos preparar para esse dia mau e nos fazer vencer. Nós não queremos mais perder jovens depois da provação. Jovens que estão afoitos na presença de Deus, jubilando e com muita alegria, mas de repente chega o dia da aprovação e nunca mais vemos esses jovens porque não resistiu o dia mau. Nós não queremos mais essa história. Nós queremos jovens que entendem o propósito, são provados e aprovados, amém? E o Senhor, Ele afirma que não nos livrará do dia mau, certo? Então, lá em Efésios 6,13, olha o que o Senhor fala. Vamos abrir lá, Efésios 6,13. Fala assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firme. Então, aqueles que resistem o dia mau e ficam firmes. Então, o Senhor, Ele nos fala algo. A armadura de Deus significa soldado preparado. Soldado sem a armadura... Soldado sem a armadura está pronto? Está pronto para o combate? Então, com a armadura, o soldado está pronto. Você está pronto? Como está a sua armadura? Entendendo sobre o dia mau, a primeira coisa que nós precisamos combater é a murmuração. Então, a primeira coisa, para que você vença o dia mau, você precisa anular do seu vocabulário, da sua vida, a murmuração. Eu sei que isso é difícil, né? Porque às vezes a gente já acorda reclamando. Ai, que calor. Ai, que não sei o quê. Ai, e essa casa. Ai, minha mãe. Ai, esse marido. As casadinhas novas já tenho certeza que já passou por isso. Ai, esse marido que Deus me deu. Aleluia. Quem lembrou de falar aleluia? Ninguém. É preciso controlar a nossa língua. Não podemos esquecer. No dia mau, a gente precisa dominar a nossa língua e controlar a nossa alma. É preciso ter controle. Porque se a gente tenta não murmurar, mas a nossa alma está instável, está movimentada, está aquela bagunça, você não consegue, porque a sua boca está ligada às suas emoções. Aquilo que você está sentindo, aquilo que está ali perturbando o seu coração, com certeza sairá. E você nem vai perceber, vai ser um negócio assim, que quando você piscar o olho, você vai, meu Deus do céu, o que eu acabei de fazer com a minha vida espiritual hoje? Porque a nossa boca, ela determina como vai ser a nossa vida espiritual, o nosso dia. Então, pare de murmurar. Controle-se. Gente, não existe nenhuma ofensa maior para um cristão do que fazer um jejum de língua. Gente, é um absurdo você virar para um crente e falar assim, vamos fazer jejum de língua? Sendo que é algo que já está na Bíblia. Está na palavra, tem que ser um hábito, gente. A gente tem que fazer jejum, é das coisas que a Bíblia fala que a gente não deve fazer, que não fala nada. A Bíblia fala que é pecado comer chocolate? Alguém boiou aí? É pecado comer chocolate? Não, ok. É pecado comer carne vermelha?
Alguém ficou com dúvida? Gente, é no Velho Testamento a carne de porco, mas hoje a gente pode comer. É pecado? Então, mas a Bíblia fala, é pecado você falar mal do seu irmão? É pecado você maldizer o seu dia, a sua vida? Né? É possível a árvore boa produzir frutos maus? Isso está falando de nós. É possível eu, sendo cristã, produzir, sair da minha boca, sair daquilo que eu faço, eu gerar frutos maus? Não. Então é pecado? Então por que a gente precisa de um jejum para nos fazer lembrar que isso é pecado? Então é uma ofensa. É uma ofensa para a gente. A gente tem que, sabe, orar. Não é algo fácil, conforme todos os pecados. Aquilo que às vezes é mais fácil para mim é difícil para você. Mas o que a gente combate para uma área, a gente precisa combater também na murmuração. Você não pode se conformar com a sua murmuração. Você não pode se conformar com o seu hábito de falar mal das pessoas sempre, com o seu hábito de falar mal das coisas sempre. Não se conforme. Da mesma forma que você se ajoelha e fala assim: Pai, coloca o teu espírito na minha vida, me alertando, para que eu não fique, para eu não beijar na boca. Todo mundo não faz isso, as solteiras, os solteiros? Então aí do mesmo jeito que você ora: Pai, me afasta do pecado. Também fala: Pai, coloca um anjo nos meus lábios, para que eu não caia, para que eu não murmure. Pai, tira esse hábito do meu coração, tira esse hábito da minha vida. Então, da mesma forma que nós oramos para que o Senhor nos afaste do pecado, nós também podemos orar para que o Senhor nos liberte desse vício da murmuração. Se estiver doendo, se está difícil, sabe, eu quero te trazer uma alternativa. Quem sabe o que fazer? O certo. Quando está difícil, quando está doendo. O que é o certo a fazer? Orar. Isso. Meu irmão, se está doendo, se está difícil, você não pode ir lá e ajoelhar. Ore no seu espírito: Senhor, me ajuda, Pai. Está difícil. Hoje eu acho que eu não vou conseguir. Mas só de você fazer essa oração, vá para a presença de Deus, meu irmão. Quando você for murmurar, lembre-se: eu posso largar de murmurar e eu posso colocar aos pés do Senhor. E o que é melhor? Qual semente? A semente jogada no terreno, na terra do inimigo. A semente lançada no mundo. A semente lançada ali para o diabo semear. Ou a semente lançada no reino do Espírito. Que o Senhor vem, que o Senhor traz o consolo, que o Senhor traz a consolação sobre a nossa vida, que o Senhor traz o ânimo. Qual semente, qual lugar é melhor jogar a sua semente? Com certeza em Deus. Então, por que você decide murmurar? Então, vença a linguagem da murmuração. Saiba semear as sementes certas. Vamos abrir em Tiago 1, versículo 2. Nós vamos ler agora alguns textos que falam sobre isso. Sobre estar alegre, sobre lançar a palavra certa, sobre vigiar a nossa alma. Em Tiago fala assim: meus irmãos, tem de grande gozo. Fala para o seu irmão: grande gozo, muita alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da nossa fé opera a paciência. Quantos impacientes tem aí? Quem é que gosta de esperar o atrasado? Quem é que gosta de esperar o resultado de exame? Esperar a data certa para ver o sexo do nenê? Oh, Jesus! Eu quero te falar que o Senhor responde. Não é assim com um presentinho na caixa escrito paciência, não. O Senhor traz a aprovação para trabalhar em nós a paciência. Então, fala para o seu irmão: é alegria.
Chega de crente que está escrito na testa a palavra provação, deserto, misericórdia. As pessoas não têm que saber como é que está a sua vida espiritual assim, não. É lógico que a gente não vai viver uma vida de falsidade, mas também viver cabisbaixo, isso não é para nós que estamos em Cristo. Olha o que Tiago nos fala. Olha aqui o que esse livro fala, é alegria. Porque o inimigo roubou a sua alegria? Porque você não entende em quem a sua vida está? Porque se você sabe que o autor da sua vida, o dono da sua vida, ele que está permitindo a aprovação, isso não te dá segurança e alegria de confiar? Então, se você não encontra a alegria para o dia mau, é porque você não sabe a quem você serve. Porque uma vez que você confia, você se deleita. Eu estou passando pelo dia mau, mas eu estou na presença de Deus. Eu estou na presença de Deus porque Ele está cuidando de mim. Eu estou sem dinheiro hoje, eu tenho uma conta para pagar quarta-feira. É aniversário do meu marido, não comprei presente, não fiz nada, mas o Senhor sabe todo. Você entendeu? É aniversário do Davidson quarta-feira, gente. Ele saiu, ele nem sabe, viu? Não conta para ninguém. Então, você descansa, gozo. Gozo é alegria transbordante. E você não está conseguindo nem disfarçar um sorrisinho, o que dirá sentir gozo? Vamos abrir em Tiago 1 também no versículo 12. Fala assim: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Olha aqui, você sabe a quem foi que permitiu o dia mau. Porque você sabe que depois da aprovação virá a coroa da vida. Virá a consolação. Então você sabe a quem você serve. Então você é bem-aventurado no dia da aprovação. Você é bem-aventurado no dia mau. Vamos abrir mais na frente. 1 Pedro 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Tipo assim, sou o último da terra, só acontece isso comigo. Quem já pensou isso? Você achou exclusivo, né? Só você que vai passar pelo dia mau. Olha aqui o que está falando. Não estranhe quando acontecer essas coisas, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós, glorificado. Olha aí, ó. Quando você passar por tribulação e você pensar assim, mas eu não aceito, eu cristã, passando por essa situação, passando pela mesma provação do que aquela pessoa que está no mundo. Olha aqui, talvez eles não vão encontrar o gozo no final, talvez. Mas você não tem talvez, você alcançará sim o gozo. É glorificação. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se entretemente em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. Então não fique envergonhado porque você é um cristão que está passando pelo dia mau, mas fique orgulhoso, porque da mesma forma que Jesus foi provado,
você também está sendo. E da mesma forma que o Senhor está gozando da sua vitória, você poderá gozar com Ele. É isso que esse versículo fala. Você poderá desfrutar das bênçãos do Senhor com Cristo, porque Ele foi provado e Ele venceu o mundo. E você sendo provado, foi aprovado e venceu o mundo também. Então não fique envergonhado. Como a Nilton aqui falou, parece que tudo encaixou. 6 meses empregado. E pensa o que o inimigo já lançou na mente desse adolescente. Não é adolescente nada, gente, é velho. Vocês achou que eu ia deixar ele de adolescente? Não é não. Porque o menino lá é mais velho que vocês tudo aqui, ó. Pensa o que é que já não aconteceu. Ai, que vergonha. Quanto tempo você está na igreja? Ai, você dizimista, nunca faltou um mês e você está sendo provado. Até hoje, quantos currículos, o inimigo falando, quantos currículos você já mandou mesmo? Ah, é melhor você sair da igreja. Porque o diabo faz assim, mas é guardando a fé. É estabelecendo o limite da aprovação daqui não passa. Você pode vir questionar, mas dentro de mim você não vem, porque dentro de mim está a convicção da minha fé, a convicção naquele que permitiu o dia mau, e eu sei que Ele, no seu tempo, trará o fim. Amém? Quantos têm essa convicção sobre a sua vida? Aleluia! E é isso aí, jovem. Dentro dessa questão do dia mau, eu quis separar dois pontos. Estava falando só a introdução. O dia mau para correção. Porque o Senhor, Ele nos permite vários exemplos, vários modelos. Mas eu quero te falar de 2 pontos apenas. Quando o Senhor quer nos corrigir. A gente falou agora há pouco sobre Saulo. Saulo, ele era o quê? Arrogante. O que mais que Saulo era? Ele era perseguidor dos cristãos. Vamos lá, gente. O que mais que Saulo? Saulo era Paulo, tá? Para os novos na fé. Antes de Paulo converter. Então, ele era cruel. Ele sentiu gozo em ver Estevão sendo apedrejado. Ele estava lá assistindo. E você acha que ele se compadeceu? Então, o Senhor tinha um grande plano na vida de Saulo. Mas o Senhor precisava corrigir. E aí ele teve que passar pelo dia mau. Nós também já falamos sobre Zacarias. Ele era pai, ele ia ser pai de João Batista. Mas ele duvidou. E aí o Senhor trouxe o dia mau, que foi na verdade meses, né? Enquanto a sua esposa estava gerando, ele ficou mudo. E nós temos tantos casos na palavra de pessoas que precisavam ser corrigidas, que não estão prontas, e o Senhor permite. Uma vez eu ministrei no culto de domingo, e eu compartilhei com você uma cena que aconteceu comigo aqui na igreja. Vou repetir essa história porque ela cabe nesse momento. Eu já estava na igreja bonitinha, já não estava errando tanto assim de propósito, né? Porque quando a gente firma, a gente erra sem querer. E teve uma época que eu errava de propósito, eu fazia questão. Mas nessa época eu já estava assim, tentando. E aí uma irmã me implicou e a gente teve que bater um papo. E nesse papo foi muito negócio, sabe? A Jennifer antiga tinha voado nela e, sabe? Tinha feito aquilo com ela, tinha brigado com ela, tinha batido nela. Mas, naquele momento, eu já tinha entendido e eu segurei as pontas. Eu não fiz nada, eu só ouvi muitas coisas. Pensa no tudo que você já teve vontade de falar para alguém ou até mesmo para mim. Ela me falou na minha cara. Então, aquilo mexeu comigo, mas eu entendi que o Senhor estava me trabalhando. Porque na área que muitas vezes eu rejeitei a disciplina, eu tive que passar ali naquele momento. Porque eu entendi que se eu não me segurasse, naquele momento eu ia ser reprovada. E estava ali, ela na minha cara falando um monte. Vocês ficam doidinhos para saber quem é, né? Não vou contar, gente. Ainda está na igreja. Ó a dica.
E aí ela falando muito. E eu olhei para ela e eu falei assim, não, me perdoa. Chorando, porque quando eu quero fazer algo e eu não faço, eu choro, né? Não é porque eu tô com raiva mesmo, aí transborda pelos olhos. E eu falava, não, eu te entendo. Me perdoa. E eu chorava, porque por dentro eu queria explodir nela. Mas eu entendi que se eu fizesse o que eu queria ali naquele momento, se eu não aceitasse a humilhação, eu ia ser reprovada. Então, quantas vezes você rejeitou o dia mau? Achando, porque você tinha razão, você não merecia. Mas você não se lembrou que tudo é Deus que permite? E nós temos muitos exemplos. Esse foi só um dos que aconteceu comigo. Vários. Muitos meses, essa semana aconteceu um comigo. E parece que é sempre, na verdade. Porque é assim, o Senhor, Ele só vai parar quando a gente for perfeito. Perfeito é só na glória. Eu não quero morrer agora, então eu sei que eu vou viver muitos dias de provação. Alguém quer morrer hoje? Então, o que eu quero te falar é que você vai ter muitos dias aí de provação, até você ser perfeito. Vaso de honra, amém? Então, por que a gente não se submete? É difícil a gente pegar a nossa carne e pôr ela no lugar. É difícil a gente aceitar a humilhação. Se é difícil aceitar a humilhação quando a gente está errado, imagina quando a gente está certo. Você já tentou conversar com alguém que não aceita ser corrigida? Mesmo a pessoa sabendo que ela está errada, ela não muda a linguagem. Ela fala na sua cara. E é como se ela estivesse perfeita. Aí você fica, meu Deus, mas ela está errada. Meu irmão, às vezes você se parece com essa pessoa. Deus está ali, ó, tentando te mostrar, ó. Cala a boca para sua mãe só um pouquinho. Aí você lá, papapá, e sua mãe quase virando a mão em você. E você lá, respondendo e fazendo tudo. E aí o Senhor está te olhando, meu Deus, que hora que essa pessoa vai aprender? Não é assim? E aí, está lá no serviço, o Senhor permitiu uma aprovação. E você está lá, soberbo. Eu quero te falar, eu quero dar um exemplo da minha irmã. A minha irmã, ela se sujeitou, acho que foi 3 anos, foi quanto tempo, amor? 3 anos, com um patrão, que eu vou te dizer, não pode ser chamado de patrão, porque ele não sabia liderar. Já vou expor logo, meu marido não deu conta. Com quanto tempo você pediu conta? O Deis falou que o capeta fez estágio com esse patrão. Quanto tempo você ficou lá, amor? O Deis ficou 2 anos. Minha mãe ainda ficou 1 ano a mais. O cara era bruto. E a minha irmã, ela de alguma forma, ela entendeu que Deus queria algo ali. Porque a minha irmã, ela aprendeu a ser profissional. Porque a minha irmã era... Quem lembra da minha irmã com 10 anos de idade? Era uma menininha que você nunca ia falar que ela ia dar conta de liderar assim, falar firme, sabe? Você olhava para ela e falava assim, mas que menininha mais bonitinha. Você queria cuidar dela, mas você não imaginava que ela ia ser capaz de cuidar de alguém. Era, gente. Mas ela entendeu que Deus estava forjando ela ali, pro lado, naquele patrão ruim. E quando ela saiu dali, gente, mas ela saiu uma profissional. Não é porque é minha irmã, não, mas pensa na menina que é boa. Ela às vezes mata você na unha, porque profissional é assim, né? Ela tá me olhando assim, ó. Mas é. Então, às vezes, Deus está te forjando. Vamos pensar o que os irmãos de José fizeram com José. Que crueldade. Pensa nos seus irmãos te rejeitando, te jogando na cisterna. Pensa, seus irmãos te vendendo. Meu irmão, o que você faria no lugar de José? Mas José entendeu que o Senhor estava acima de todas as coisas. Ele entendeu no propósito divino. Ele entendeu, se sujeitou. E por isso ele encontrou o caminho, o projeto que Deus tinha para a vida dele. Amém? Então imagine
que às vezes por trás de uma humilhação, por trás de uma correção, algo que você quer sapatear e falar, eu tenho razão, você pode apenas calar e aquietar o seu coração e falar, tudo bem, amém. Aprende a lição, passa por essa e vamos dormir para acordar de novo para o dia de amanhã ser melhor. É muito melhor, amém? Vamos abrir em Salmo 119, versículo 67. Não vamos rejeitar o dia mau. O Senhor está nos preparando para coisas maiores. O Senhor está nos preparando para um novo projeto, para a realização dos nossos sonhos. Se rejeitamos o dia mau, não estaremos prontos para quando o Senhor nos chamar. Em Salmo 119 fala assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora tenho guardado a tua palavra. Então significa que antes dele passar pela prova, ele era o quê? Ele andava errado. Mas aqui ele fala que depois que ele passou pela prova, ele guardou a palavra, significa que ele aprendeu a lição. Ele aprendeu. Então, irmão, vamos aprender logo o que Deus quer que você aprende. Para aí de ficar rejeitando a correção. Vamos tirar nota 10 logo nessa prova. Ser aprovado e guardar a palavra. Amém? Vamos falar sobre a segunda coisa para a gente encerrar. O dia mau para a glória de Deus. É aquela que você não está errado. Você não tem porquê, você não precisa, mas você se sujeita para dar honra ao nome do Senhor. Ah, é lindo, não é, gente? Quantos aqui se emocionam, vibram, quando ouve Lucim Barreto contar as histórias dos mártires da fé? Fala para mim, se você já não comprou aqueles livros dele, já chorou vendo aquelas mensagens. Porque é algo muito bonito. É algo muito conhecido. Mas vamos falar a verdade? A gente não quer isso pra gente, não. Na hora que dói na gente, a gente pula fora. A gente esquece. Esquece que teve discípulo que morreu de cabeça para baixo. Esquece que foi apedrejado. Não, não quero não. Está falando do meu nome. Não quero mais. Porque não pode tocar em mim. Não pode. Então, quando dói na gente, a gente não quer mais. Não quero mais ser um mártir na fé, não. Esse negócio não é para mim, não. Porque tocou. Então, gente, aqueles que são tocados apenas para a glória do Senhor, não é porque você precisa aprender, não é só para glorificar o nome do Senhor. É algo muito bonito, mas muitos não querem isso para nós. Muitos rejeitam essa verdade para as nossas vidas. Passar pela prova apenas para o reino. Passar pela prova apenas para cumprir o ID. Você sabe, você ir na casa da pessoa 10 vezes e ela não te atender? Ela te ignorar na ligação? Quem é líder de célula já passou por essa. Gente, é uma humilhação mesmo. Você ligar, levar grosseria. Gente, é humilhação. Gente, só passa por isso quem tem o coração na obra mesmo, porque quem não tem, desiste, não quer isso mais não. Deus me livre, nunca fui tão mal. Nosso Deus, né? Tem muita gente que passa por isso e não aceita. Mas o Senhor, Ele também precisa de pessoas dispostas a isso, pessoas dispostas a morrer apenas para o reino. Não, Senhor, eu não estou aprendendo nada, eu não preciso mais, eu também já passei por isso, gente. Estava aí, aqui na igreja, aconteceu aqui, no meio de um monte de gente, uma irmã virou para mim e falou assim, eu não quero, eu não vou deixar. E eu explicando a situação, olha, mas é assim, eu preciso, né? E ela falou, você acha que a gente tem que fazer tudo que você quer? E aí... Para mim, eu já tinha entendido, né? Como eu te disse, para mim, essa área eu já venci. Tem muitas coisas que eu não venci ainda, mas essa já. E aí eu olhei para ela e falei assim, tudo bem. Então aquilo ali eu passei, foi só, amém? Pelo reino.
Mas eu poderia falar assim, não, irmã, você tá enganada. Eu poderia virar para a pessoa, não precisa disso aqui, não. Não precisa dessa humilhação, mas, sabe, tem hora que você precisa entender. É pelo reino. É pela obra. É por uma alma. Sabe? É pelo seu ministério. Não é fácil você se sujeitar a um líder. Mas, sabe, você talvez não precisa mudar mais nada, mas o reino de Deus precisa de pessoas humildes, porque senão não dá certo. É uma engrenagem que não gira, ela não funciona. Vocês me entendem? Então, nós gostamos muito de ouvir histórias de mártires da fé, mas eles já escreveram a história deles. E nós, e você, qual é a história que você tem escrito? Qual é a história das pessoas que olham para você e falam assim, eu quero ser igual aquela menina, não leva desaforo para casa. Gente, isso aí pode ser lindo no mundo, mas para um cristão é vergonha. Ah, eu quero ser igual você. Soberba, nariz, olha o jeito que ela anda na igreja. Gente, eu andava desse jeito. Quem me conhece quando eu era nova, eu era uma pessoa que dava meio que repulsa só de ver. Mas o Senhor transforma, então hoje você pode mudar a sua história. E para fechar esse texto, essa parte, eu quero ler 1 Pedro, capítulo 1, e você pode já ficar de pé. Versículo 6, fala assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado no fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo foi revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da vossa fé, a salvação de suas almas. Quantos querem ser salvos? Quantos querem ser encontrados pelo noivo sem mácula, sem ruga, sem mancha? Então é isso, meu irmão. Quando for passar pela provação, você tem na mente, eu sei aonde eu quero chegar. Eu quero me encontrar com o noivo limpa, sem ruga, sem mancha. E é por isso que eu passo pela prova, dando glória a Deus. Eu estou no dia mau, mas eu digo glória a Deus. O Senhor está provando a minha fé e eu digo glória a Deus. O Senhor está tocando na minha saúde e eu digo glória a Deus. Porque o Senhor é bom, Ele é bom o tempo todo. O Senhor é bom. Então o que os seus lábios têm produzido? Louvor? Eu gostaria de convidar você a louvar ao Senhor. Eu não sei qual é a situação da sua alma, do seu dia, da sua vida financeira, da sua família, mas eu gostaria que você produzisse louvor. Louvor, porque quando você louva, você glorifica esse Deus que permitiu o dia da aprovação, mas que te fortalece para ser aprovado.